Olá, esse é o último vídeo da versão da minha mentoria em 2023. Que eu faço o quê? Eu trago uma série de livros para que sejam leituras complementares e que vão efetivamente te tracionar. Um apelo que eu faço para você: leve 6 meses, leve um ano para ler esses livros. São 6 livros que eu trago aqui que efetivamente vão ser um divisor de águas para você na sua carreira e para te tracionar. E eu peço que você faça uma leitura ativa. O que é essa leitura ativa? Faça anotações dos pontos mais importantes. Quando você terminar um capítulo, senta e faz um resumo de meia página do que foi mais importante para você, do que você entendeu. E, se possível, debata com outras pessoas, possivelmente tenham lido aquele livro, ou se não tiver lido, traz aquele tema e vê a opinião de outras pessoas que são referências para você, porque com certeza isso vai te levar para o próximo passo. E aí eu vou linkar lá para o primeiro vídeo da abertura. Lembra lá de Heráclito? Que ele falava que de cada 100 pessoas, apenas 10 realmente eram ali os combatentes numa guerrilha e somente um seria o guerreiro. Eu tenho certeza que a leitura desses 6 livros, mas todos os exercícios e toda essa jornada que a gente teve nessa mentoria, eles vão te fazer de você o guerreiro dentro aí da sua área de conhecimento. Então, o primeiro livro que eu trago aqui eu vou colocar aqui a imagem do livro, é As 5 Linguagens do Amor. Por que esse livro é importante? Ele não tem nada a ver com um livro técnico. Para que a gente entenda, porque as pessoas têm formas diferentes de conduzir a gente. Ele não era nem meu gestor imediato, mas a gente trabalhava, ele era um profissional mais sênior do que eu, e ele tinha uma forma muito agressiva de falar. Mas isso ele fazia não por maldade, porque quando eu entendi que aquele era o jeito dele e que às vezes me dá um puxão de orelha, era porque ele gostava muito de mim e ele queria ver de uma maneira torta, mas que era a maneira que ele aprendeu lá atrás, eu entendi que ele estava ali para me ajudar. Então, as 5 linguagens do amor, ele vai te mostrar que as pessoas têm forma diferente. E por que eu identifiquei isso nesse profissional? Porque ele não fazia isso com todo mundo. Ele só fazia em quem ele confiava muito. Ele queria atracionar o profissional, mas ele era muito incisivo na hora dos feedbacks. Quando eu entendi que aquilo era para o meu bem, eu ouvia, eu tirava toda a camada de agressividade dele e eu absorvia o que realmente precisava e efetivamente foi muito bom para a minha carreira, o meu convívio com ele. O segundo livro que eu trago aqui para vocês é O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque tudo que a gente tem na nossa vida são resultados. Eu não tenho erros e eu não tenho acertos. Eu tenho resultados positivos e resultados negativos. E a única pessoa capaz de reverter esses resultados sou eu mesma. Eu tenho que olhar para minhas atitudes, eu tenho que olhar para os inputs que eu coloquei nos meus processos, na minha trajetória, e se eu quero um resultado positivo e eu atingo um negativo, eu preciso mudar a minha estratégia. E eu sou responsável. Cíntia, você acabou de ser demitida. Você está me dizendo que você é a responsável? Sim, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. E eu preciso entender qual foi a minha responsabilidade, qual foi o meu papel para que eu tivesse aquele desfecho. Poxa, Cíntia, mas eu acabei de passar por um processo na minha empresa, que foi um processo de desligamento em massa, e eu não tinha, eu estava performando bem, mas a minha equipe inteira foi dizimada. Beleza, entendi, acolho aí o seu sentimento. Mas o que você pode fazer, então, para que, num segundo momento, você tá com os radares ligados e falar, poxa, tem alguma coisa acontecendo diferente da empresa, eu vou me mexer antes de ter esse desligamento em massa. Pode soar um pouco cruel nesse momento para você, mas quando você se empodera disso e fala, eu sou responsável pelo que acontece comigo, de bom e de ruim, e eu sou a única pessoa capaz de reverter esse cenário, a sua vida vai mudar. O terceiro ponto, que aí você vai ver que eu estou contando uma historinha aqui, que tem toda uma trajetória, seja egoísta com a sua carreira. Porque muitas vezes, quando você chega numa empresa e você vai pleitear um aumento, você vai pleitear um cargo melhor, ou você vai informar que você está pedindo demissão da empresa, você ouve coisa de
você não merece tudo isso, você tem que agradecer a oportunidade que tem aqui, porque nenhuma outra empresa vai te dar uma oportunidade igual aqui. E a gente precisa priorizar a nossa carreira, a nossa jornada profissional. Por quê? Porque quando eu me empodero do profissional que eu sou, eu sei que às vezes eu estou numa empresa que eu tenho uma boa oportunidade, que a empresa está me dando o melhor que a empresa pode me dar, mas que eu mereço mais. Então, seja egoísta com a sua carreira, ele vai te trazer essa visão. O quarto livro é o Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é uma entrevista, uma pessoa entrevistando o diabo falando aquela vozinha que a gente ouve de você não é tão boa assim, Cíntia. Será que você vai dar conta? Você é uma fraude. Daqui a pouco as pessoas vão perceber que você é uma fraude. E quando você lê esse livro, e tem uma parte que o diabo fala, as pessoas que não dão ouvido a essa vozinha de você é uma fraude, de você não merece tudo isso, eu paro de perder o meu tempo com essas pessoas, porque eu sei que elas são imparáveis. Então, é o quarto livro que eu indico aqui para você nessa jornada de virada de chave realmente para você se tornar um guerreiro mais esperto que o diabo. O quinto livro, ele é o que foi para mim uma quebra de paradigma, que é o Quem Disse que Você Não Pode Mudar o Mundo. Por quê? Porque eu sempre acreditei que a parte técnica era o suficiente para me fazer dar o próximo passo, para me garantir na minha carreira. E quando eu li esse livro, eu efetivamente entendi que a parte técnica não é sozinha, ela não é suficiente. A gente precisa aumentar o nosso repertório, conhecer outras áreas de atuação. E aí, nesse livro, o leitor traz que ele perdeu uma grande oportunidade. Ele já era um profissional, se eu não me engano, ele já era presidente do Brasil, ele queria ser presidente da Europa, e ele perdeu essa oportunidade, mesmo ele sendo o profissional tecnicamente mais preparado para a posição. E qual foi o feedback que ele tomou? Que ele precisava estudar outras áreas, conhecer outras pessoas e aumentar o repertório dele. Então, quem disse que você não pode mudar o mundo é o quinto livro. E para a gente fechar com tudo isso, porque aqui você já se desenvolveu como profissional, já entendeu a forma como as pessoas vão te tratar, que isso não é seu, isso é delas. Você começou a olhar para você como profissional e entender que você merece muito mais. E para fechar toda essa história, é o negocie como se a sua vida dependesse disso. Por quê? Porque você já passou por toda essa jornada de mentoria, de leitura desses livros, de se empoderar de quem você é, já arrumou a sua marca, já fortaleceu, já criou a sua reputação, já tem uma autoridade disseminada tanto na empresa quanto que você trabalha, quanto fora dessa empresa. Agora você precisa aprender efetivamente negociar para que você tenha o retorno financeiro que você merece do profissional que você é. Então, negocie como se a sua vida dependesse disso. A gente começa a sair da faixa salarial, que foi um vídeo que eu falei lá atrás, quando você vai fazer uma entrevista que você precisa entender, e você começa a olhar para você, olha, a faixa salarial do meu profissional é de 5, mas eu tenho todas essas habilidades aqui e o meu valor é tanto. Por isso, tem profissionais que estão tão fora da faixa. Por quê? Porque eles já se empoderaram de quem eles são, eles já aumentaram o repertório deles, já viraram essa chave e eles aprenderam a negociar. Então, de novo, eu volto lá. Não é só a parte técnica que vai te garantir. Você precisa aprender a negociar. Você precisa aprender a falar. Você precisa desenvolver oratória. Então, eu vou deixar esses 5 livros aqui. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. Vou te fazer esse pedido de novo. Pegue 15 minutos. Se você não é uma pessoa que tem o hábito da leitura, ler não é uma opção para quem quer dar o próximo passo na carreira. A gente tem que aprender a ler. E eu fui uma pessoa que até alguns anos atrás eu batia no peito que não lia, e eu sei o quanto a leitura me tracionou, porque ele mudou a minha carreira depois que eu adquiri esse hábito. Que eu tenho certeza absoluta que esse como a mentoria que a gente fez, os exercícios que você aprendeu ao longo dessa jornada e que vai ter em prática, vai ter essa consistência, mais a leitura desses 6 livros, com certeza vão te tracionar e vão te transformar naquele profissional que do 100 é o que está lá em cima da pirâmide, é o guerreiro. É isso que eu quero para você. Esses são os livros que eu trago aqui em 2023.
Em 2024, no final do ano, eu provavelmente vou fazer a atualização desse vídeo, mesmo que já tenha findado o prazo da sua mentoria, seja individual, em grupo ou online, para todo mundo que fez a minha mentoria em algum momento da minha linha do tempo, eu vou trazer esse vídeo com atualizações de leituras para 2024, para 2025 e assim por diante, para que você tenha esse repertório. E eu não quero te colocar como guerreiro e sair da tua vida. Eu vou te colocar como guerreiro, eu vou continuar te acompanhando e eu vou continuar trazendo alguns insights. Então, você que veio até aqui comigo na mentoria e está vendo esse último vídeo, todo final de ano, todo início de ano, eu vou trazer aí as principais leituras para você naquele próximo ano. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. A nossa mentoria finaliza aqui, mas eu continuo à disposição. Você tem o meu telefone, o meu e-mail, o meu LinkedIn, você vai me achar e vamos continuar. Eu vou continuar te acompanhando, porque eu quero te ver brilhar, tá bom? Um beijo e até a próxima.